Lilian Calçados, ser feliz custa pouco. Apresenta Biografias de Nossa Gente. Amigos do Canal 10, estamos iniciando mais um Biografias de Nossa Gente. Hoje o nosso convidado é o professor universitário Idemir Citatin, que é também diretor da UTFPR, campus aqui de Pato Branco. Professor, bem-vindo à Atual TV. Vamos falar um pouquinho da vida do senhor agora aqui no Biografias de Nossa Gente. Muito bem, Tamara, obrigado por esse espaço, obrigado aos telespectadores do Canal 10. Falar um pouco da gente é difícil, né? Mas vamos lá, vamos iniciar. Vamos lá, aí. então. Eu tinha na minha cabeça que você era gaúcho, e aqui em off você me falando que você é sudoestino, mas conta que cidade? Sudoestino típico, eu sou nascido em Francisco Beltrão, em 1969, e cultivo as qualidades e também os defeitos dos sudoestinos. Uhum. E é lógico que é uma terra espetacular, né? A gente teve a oportunidade de sair, estudar, e optei por voltar para a região para, junto com esse povo, construir uma região melhor, um ambiente melhor para nós e para os nossos filhos e netos. Acho que essa é a grande missão nossa, né? Como, principalmente quem teve a oportunidade aí de viver outras culturas, de estudar, né? Acho que trazer conhecimento até para a nossa região. Acho que essa contribuição nossa, ela é imprescindível. Com certeza. Agora, você de 69 nasceu em Beltrão, na cidade, no interior? Não, eu sou filho de agricultores, né? Meu pai, meus pais, meus tios, minha família são famílias de agricultores. Agricultor familiar, moro no interior de Francisco Beltrão, uma comunidade chamada Seção Jacaré. Seção Jacaré. Isso, fica próximo do Rio Santana, né? Quase divisa com Bom Sucesso do Sul. E estão até lá até hoje? Estão lá, trabalham na lavoura, né? Trabalham com... Daí a sua vocação também pela agronomia, né? Exatamente, sempre gostei da agricultura. Essa eu vejo uma profissão tanto do agricultor como do engenheiro agrônomo como uma das mais nobres, né? Para produzir o alimento que todos nós precisamos, né? E é claro que também temos alguns desvios dentro da agricultura hoje, pelo excesso de pesticidas que se utiliza, muitas vezes sem critérios, pelo descuido com o solo e com a água, né? Então, que são cuidados que nosso agricultor e principalmente nós profissionais da área da agronomia temos que ter e enfrentar para evitar, para que as gerações futuras, que daqui a 100, 200, 300 anos possam cultivar a terra da mesma forma como se cultiva hoje, ou até melhor. A agricultura deu assim uma mudança tremenda aí na década de 70, digamos assim. Isso. Quando começou a parte mecanizável e também a parte de inseticidas, né? Se produzir mais. Como é que você vê essa transição que teve? Olha, foi uma transição que inegavelmente contribuiu para o aumento da produção, né? Agora, o custo e a consequência disso também foi muito grande. E o agricultor sabe disso. Sabe o que significa, antes do plantio direto, as perdas enormes por erosão. E sabe também o que significa hoje. Basta a gente andar aí no interior, depois de chuvas intensas, que a erosão ainda é um mal que está presente. Sim. E que não pode persistir. Porque se persistir da forma como está ainda hoje, os solos vão se degradar, as águas vão se contaminar, e nós não vamos deixar para os nossos filhos e netos uma agricultura saudável, um ambiente saudável. Então essa é uma preocupação que nós vamos ter como premissa básica, como fator inicial, antes de qualquer coisa, antes mesmo de grandes produtividades. Nós temos que pensar em conservar, em uma ser agricultura sustentável, né? Exatamente. Sustentável significa que o que se faz hoje pode ser feito daqui a algumas dezenas, centenas de anos e estamos garantindo a preservação do solo e água, que eu acho que é fundamental. Claro que é um campo vasto e ainda acho que é cedo para comentar, mas o transgênico, a gente vai sentir esse impacto, sobretudo na saúde da população humana, breve, ou já dá para dizer que é aprovado eu não tenho elementos para dizer que isso faça mal ou não. O que eu sou contrário é a uniformização. Tá? Quando eu tive a oportunidade de vivenciar outros locais, outras regiões, outros países, e a gente observa
com o cuidado da biodiversidade. O que significa isso? De você ter, manter a biodiversidade natural e, além disso, cultivar várias coisas. Não ter uma uniformidade de cultivos. Não só transgênicos. Não só transgênicos, não só soja, não só milho, não só trigo. Eu acho que existe espaço para várias... pela diversidade. Sim. É isso que a gente tem que preservar. E alimentos, o consumidor tem que ter a opção de ter diversas ofertas de alimentos. Seja eles transgênicos ou não transgênicos. Seja eles orgânicos ou não orgânicos. Acho que essa é uma outra garantia que nós temos que ter. Depois de preservar o solo e a água, garantir a qualidade dos nossos alimentos na oferta, na quantidade adequada também para o consumidor. Com certeza. Agora, então, estudou a vida inteira ali na vida inteira não, a infância toda. Sim. Ali no interior? Estudei na escola, na comunidade de São Jacaré, a escola Epitácio Pessoa. Teve a infância lá no sítio mesmo, matando passarinho de bodoque, essas coisas? Eu não era assim tão agressivo, né? Mas é claro que, como todo italiano, a caçada faz parte da cultura, né? Isso. Da infância. Mas eu nunca fui bom nisso. Então, estudei até a 8ª série, né? Nessa escola, que ainda existe até hoje, porque a minha irmã ainda é professora lá, professora de matemática, e saí para fazer o ensino médio, na época, segundo grau, né? Isso, em Francisco Beltrão. Propedêutico? E na época era muito... científico? Não era... Eu fiz uma escola, já vou te contar, porque assim, era muito comum a gente fazer até a 8ª série e parar, principalmente na agricultura. Já estava bem estudado, Isso, né? E eu tinha essa ideia também. Né? Na época, na década de 70 né? Início de 80, a agricultura teve um grande avanço, né? Teve, né? Mecanização, então teve uma explosão, para falar a verdade. Isso, bastante incentivo, acho. Eu me lembro, minha família tinha lá coletadeira, trator, então a ideia era que eu ficasse na lavoura, né? E eu tinha essa vontade, né? Ficar trabalhando, né? Cultivando o solo, enfim. Mas o meu pai e minha mãe sempre foram contrários. Não, você tem que estudar. E eu sempre fui muito dedicado ao estudo. E sempre tive facilidade na aprendizagem também. E quantos irmãos, só para... Tenho dois, sou eu e minha irmã. São dois. Minha irmã é mais velha, 5 anos. Então, naturalmente, você iria cuidar ali da lavoura, né? Naturalmente, diria que sim. Diria que sim. Mas aí meu pai sempre incentivou, não, vai estudar. E aí fui a Francisco Beltrão, eu estudei num colégio privado, particular, chamava-se Madre Teresa. Era um dos colégios que se destacava na época, na década de 80, né? Isso foi em 84, 85, 86, fiz o ensino médio. E estudava o dia todo. Né? Era um tempo integral. Tempo integral. Que é uma das coisas que eu sonho para nosso ensino, escola pública de nível básico e médio. Acho que o ensino tem que ser integral. A criança tem que entrar na escola de manhã e sair de tarde. Ter almoço na escola, refeições, ter esse período pela manhã ou intercalado com aula teórica, com práticas de laboratório, com exercício, com atividades lúdicas. Eu acho que aí se dá verdadeiramente a aprendizagem. Aí é verdadeira educação, né? Então foi a minha grande, acho que o grande aprendizado, a base de todo o meu conhecimento, ele reside aí. Fiz um excelente segundo grau. Um excelente segundo grau. Praticamente todos, à exceção de uma colega que fez comigo na época que não optou por não fazer faculdade. Senão todos são hoje formados. Tem médicos, dentistas, agrônomos, veterinários, pessoal formado em letras, matemática. Quanto é importante você ter uma base boa, né? É espetacular. Daí prestou vestibular Fiz vestibular em 3 locais. Eu fiz vestibular em Curitiba, para agronomia, Passo Fundo para agronomia, e fiz na FUNESP para administração de empresas. Aqui em Pato Branco? Isso. Né? Então, né, em agronomia, a primeira que eu fiz foi em Curitiba, passei, e quando eu soube, eu estava fazendo o segundo vestibular em Passo Fundo. Passo Fundo. E aí lá passei também em 6º lugar. E aqui em Pato Branco fui o primeiro colocado geral na época. Olha que tu estava preparado, hein? Estava muito preparado. Bem preparado. Até me lembro que
ganhei uma máquina de datilografar. Que na época... Isso. Coisa boa. Isso. Não cheguei a receber o prêmio porque eu não efetivei a matrícula. Como não efetivei a matrícula, então o prêmio passou para o segundo. Foi para Curitiba daí? Fui estudar em Curitiba porque em Passo Fundo era privado, que evidentemente deveria pagar por mês, né? E aqui em Curitiba passei na Federal do Paraná, então era um ensino gratuito. O custo que eu teria lá era de me manter, né? Então aí cursou, são 4 ou 5 anos? 5 anos, de 87 a 92. 92 formou-se engenheiro agrônomo. Durante a faculdade já me envolvi logo no primeiro, segundo semestre, ainda em 88, porque eu entrei em 87, em agosto de 87, no primeiro semestre, em 88, no primeiro semestre já em atividade de pesquisa, na área de bioquímica. Né? Já entrei em iniciação científica, fiquei 3 anos na bioquímica, e aí mais nos últimos anos fiz trabalho de extensão na Federal e na região litorânea. Então sempre estive envolvido. Dentro da faculdade também esse envolvimento. E é isso que eu digo para os estudantes. Sair um bom profissional. Né? Isso, exatamente. Na faculdade você tem que construí-la. O indivíduo tem que ser agente, tem que ser ator. Não pode chegar na faculdade, sentar no banco e ficar esperando que as coisas venham do céu. Ao contrário, você tem que ter, evidentemente, boas aulas, né? Mas mais importante que isso é você buscar o fora da aula. Ter o esforço, né? Exatamente. Atrás de bolsas de iniciação científica, e hoje nós temos muito mais ofertas do que tivemos naquela época. Não, muito mais. Certeza. Hoje tem possibilidade, inclusive, de, durante a graduação, o estudante sair e ir para o exterior, né? exterior. Tem bolsa, tem mais oferta do que demanda. Ou seja, tem mais bolsa do que gente querendo ir, né? Ou algumas vezes quer, mas não tem. O governo está também incentivando, né? Nossa, essas bolsas, ações, tem bolsas hoje de permanência. Se o cara, por exemplo, está com dificuldade, não tem condições financeiras de se manter aqui, o governo paga a bolsa permanência para passagem de óleo, para moradia, para alimentação. Tudo, né? Tudo. Então eu acho que nós estamos passando por um momento nesse país, na área da educação, que é o que eu entendo, que é espetacular. Aumento de vagas públicas, aumento bolsa para estudante, bolsa de iniciação científica para quem gosta da pesquisa. É espetacular. Professor, talvez esse momento positivo que a gente vê, que o Brasil está passando, como o senhor está colocando, já depois da faculdade, de uma pós-graduação, de um doutorado, mestrado, mas talvez a nossa educação esteja muito ruim, lá nas bases, né? Eu estava vendo uma matéria esses dias, apenas 8% das crianças que terminam o ensino básico entendem de matemática e português. Sim. Em contrapartida, países lá, China principalmente, 73% a 75%. Veja que é uma diferença muito grande. É uma informação correta. Eu também compartilho disso. Eu acho que nosso ensino básico ele precisa melhorar Talvez bastante. Não seja essa ideia que o senhor acabou de nos falar, o ensino integral. Eu acho que os últimos 10 anos, 2001 para cá, ou mais até, a escola, o nível superior, ele cresceu muito. Bastante. Então, o pessoal que vai para o nível superior... Então, hoje o problema não é entrar no nível superior, na faculdade. Muitas vezes o problema é sair, porque como chega muita gente com alguma base ainda não bem formada, principalmente em matemática, em português, há muita retenção, há muita reprovação. Isso é uma realidade que nós vivenciamos aqui na nossa instituição. Mas eu acho que os investimentos no nível básico e médio virão. Virão, quero crer, principalmente após essa aprovação da possível, lei, né? da lei dos royalties do petróleo, que destinarão 75%. Então vai ser muito dinheiro. Né? A expectativa é que em 2020 passe a ser de 20 bilhões de reais a mais no orçamento para a educação por ano. Então teremos um orçamento de país de primeiro mundo. Mas aí passa melhor pela remuneração do professor de ensino básico e médio, que eu acho que tem que existir, redução da carga horária dos professores, porque não é fácil trabalhar com adolescentes e crianças, com 35, 40 estudantes em sala de aula, durante 20 a 40 horas. Tem professores que têm mais de 40 horas em sala de aula. Isso é desumano. É desumano. Não há aprendizado, porque o estudante dentro de uma sala quente, às vezes, sem uma refrigeração, sem nenhum ventilador. Né? Sim. Então, essas condições elas precisam melhorar muito, e precisa ser urgente essa melhoria. Agora, a expectativa é boa, né?
olhando por esse ângulo? A expectativa é boa. Esses Eu quero investimentos crer que nós teremos, assim, virão, pelo menos na próxima década, aí, grandes investimentos na área da educação. porque que é o que muda. Tá claro isso, né? Países que cresceram, sobretudo pegando lá do lado do Oriente, da Sim. Coreia, China, Japão e etc., foi o caminho a educação, né? Isso. Então, acho que é o caminho para todos. Certamente, eu acho que é isso aí. E é algo que eu acredito, né? Tanto é que eu atuo, trabalho Tá nisso, dentro milito da nisso, área, né? Agora, em 92, então, você formou-se, Isso. canudo na mão, É. e agora? O que vamos fazer da vida? Pois bem, eu já estava mais ou menos encaminhado para fazer mestrado e doutorado, né? Mas aí tive outras oportunidades também de vir para o interior, me casei, né? Casou com a em minha atual Curitiba? esposa. Você casou em Curitiba? Isso, foi onde eu conheci a minha esposa Ângela. Antes de se formar, que ano que foi? Não, foi depois. Depois? Isso, foi depois de me formar. E aí vim para cá, tivemos nosso filho já em 93, e eu iniciei trabalhando em Realeza. Em Realeza, no interior, lá em Flor da Serra, com produtores. Era um convênio entre a Quagro, que era a cooperativa de lá, a prefeitura, e a Associação dos Agricultores daquele distrito. Começou a trabalhar lá, então. Isso, trabalhei lá na associação por 6 meses. E depois, então, eu vi a oportunidade com o curso de agronomia aqui, houve o concurso público, final de 93, eu me inscrevi, estudei, passei, né? E vim para cá em 7 de fevereiro de 1994. E estou desde então na UTFPR. Como professor? Como professor. Desde o comecinho, então, daqui da... Sim, exatamente. Primeiro concurso público para o antigo Cefet para nível superior, que iniciou em 93 com um grupo de professores nos cursos técnicos. E aí, com a incorporação da FUNESP, foi feito um novo concurso, e nesse concurso foi que prestei. Então você já é um patobranquense, né? São 20 e poucos anos aqui já? Com título aqui, tudo. Que coisa boa. Não voltou mais para o sítio dos pais, não? Eu vou praticamente agora, cada né? 15 dias, praticamente, às vezes até uma vez por semana. É tão perto daqui, dá 45 quilômetros. É muito perto. Eu vou para o interior, para o Bom Sucesso do Sul. E dentro da agronomia, aí você fez o seu mestrado? Tá. Então, assim, aqui na época, hoje é muito raro isso acontecer. Mesmo na época, já se abriu um concurso para mestres e doutores. Mas como a agronomia foi a primeira experiência do Cefet, então o Cefet, hoje é o TFPR, e que o Cefet sempre teve experiência na área tecnológica, engenharias, tecnologias, e na época era o ensino técnico integrado. Então tinha esse hábito de abrir concurso para graduados, né? Apenas para graduados. Sim. E foi feito inclusive para agronomia também. Não houve, o concurso não foi exigindo mestrado e doutorado. Exigiu-se só a graduação. Eu tinha essa condição. Estava graduado. Estava graduado, passei. Tínhamos 17 inscritos. Prestaram prova, acho que 8 ou 9, e eu passei em terceiro lugar. Né? E os meus colegas, inclusive, que atuam até hoje, a professora Tangriani, que passou em primeiro, o professor Cassol em segundo, na área de solos eu prestei o concurso. E eu fiquei em terceiro, até tinha a expectativa de não ser chamado, mas assim, me chamaram. Chamaram os 3 primeiros, fui chamado, assumi 7 de fevereiro, uma surpresa muito agradável, né? Sim. Eu sempre gostei da pesquisa, sempre gostei de atuar no ensino, né? E eu então vi a possibilidade de retornar. E assumimos então, junto com meus colegas, esse curso em 94. Em 1997, 3 anos depois, eu tive a oportunidade de sair para fazer o mestrado. E aí eu já atuava não mais na área de solos, mas na área de fitotecnia, né? Um remanejamento interno. Dentro do curso. Isto, remanejamento interno, eu fui para a área da fitotecnia, né, cultivos, e aí assumi e fui fazer o meu mestrado dentro dessa área? Na área de melhoramento de plantas frutíferas, lá em Pelotas. Rio Grande do Sul. Isso. Aí fui em 97, terminei o mestrado em 99, emendei o doutorado, né, fiz um acordo com meus colegas que em 2 anos eu
pela pesquisa que eu já estava fazendo, eu conseguia terminar e fechar o doutorado. E aí, em 4 anos, eu fiz mestrado e doutorado. Voltei em 2001. Né? 4 anos, concluiu os dois? Concluí os 2. Aí voltei em 2001 já com o doutorado feito. Não precisei sair novamente para fazer o doutorado. Concluir, né? Que normalmente é 2 anos para mestrado e 4 anos para o doutorado. Eu, em 4 anos, fiz os 2. Fez os dois dentro daquela sua pesquisa. Isso, exatamente. Fiz esse acordo, então, com meus colegas, né? Que normalmente era 2 anos, voltava, trabalhava 2 anos, saía para ficar 4 anos. Eu falei, eu fico 4 anos e consigo terminar, porque a pesquisa... a minha orientadora é espetacular, né? Ainda até hoje está nativa, ela é melhorista, pesquisadora da Embrapa, lá em Pelotas. E eu encontrei um ambiente favorável, encontrei um grupo de pesquisadores, tanto ela como o meu co-orientador, Flávio Herter, que até hoje a gente tem pesquisa junto, todos os trabalhos que eu faço aqui tem relação com eles lá. E então esse ambiente era muito favorável, né? Ou seja, tendo laboratório, equipamento, dinheiro e bons orientadores, você faz acontecer. Faz acontecer. E foi então esse acordo que fiz aqui com meus colegas, saí, voltei em 2001 com já doutorado concluído. Que maravilha. Nós vamos ao intervalinho comercial e já voltamos, conversando hoje com o professor Idemir Citatin. Voltamos com você aqui no Canal 10, aqui é o nosso Biografias Nossa Gente. Hoje o professor, diretor da UTFPR, aqui Campus de Pato Branco, professor Idemir Citatin. Bom, doutor a partir de 2001, voltou para cá, e aí, qual é que foi a... Então, nesse planejamento que nós fizemos, né, para saída, para fazer a pós-graduação, nós planejamos saídas em áreas estratégicas, né, nas todas as principais áreas da agronomia, né, que é solos, fitotecnia, entomologia, zootecnia, enfim, né, as áreas de engenharia agrícola. Os colegas que estavam atuando saindo para essas áreas para no retorno construirmos, né, esse é o nosso plano já antes de sair, construirmos um projeto de pós-graduação para oferecermos aqui na instituição mestrado e doutorado e aí realizarmos pesquisa, porque nós entendemos que, assim como é nas principais universidades do país e do mundo, que um bom ensino se faz com pesquisa, né? E se faz com extensão. Claro. Então não adianta você querer ensinar só lendo o que está no livro, o que alguém escreve, o que alguém pesquisa. Você tem que ser agente, você tem que fazer a pesquisa, você tem que envolver o estudante de mestrado, o estudante de doutorado, mas principalmente o estudante de graduação. Então esse foi o nosso plano, vamos sair para, no retorno, iniciarmos essa discussão. E foi o que aconteceu. Então a primeira pessoa que voltou em 2001 foi a professora Tangriani. Ela, se não me engano, voltou em junho, julho, concluiu seu doutorado, eu concluí em setembro, e aí em seguida já veio o meu colega Idalmir, Michelangelo, Então, e aí, time bom aí. Começamos bom, então agora que estamos voltando já com o título de doutor, nós temos que justificar inclusive esse investimento da sociedade em nos titular, e oferecer aqui também um programa de pós-graduação em nível de mestrado, que é o inicial, né? Iniciamos essa discussão lá em 2004, começamos a construir o projeto, em 2006 submetemos o projeto, voltou com um negativo da CAPES, dizendo que ainda estava imaturo, que precisávamos de reforçar mais alguns pontos, trabalhamos nisso, em 2007 iniciamos o mestrado. Aí foi aprovado. Aprovamos. E aí trabalhamos o mestrado no primeiro triênio, que o programa de pós-graduação é avaliado a cada 3 anos. Na primeira avaliação nós evoluímos de conceito, passamos para 4, que nos chancelou a possibilidade de oferecer um projeto de doutorado. Fizemos esse projeto, submetemos, foi aprovado e a partir de 2011 então iniciamos com um programa de doutorado. E isso para a região é fundamental, uma região que é agrícola. Você tem aqui hoje, né, pesquisas voltadas para as nossas condições. Daqui, nossa região, nosso clima, nossas culturas, né? Isso também muito segura bom. O próprio docente que vem para cá. O aluno. E aquele pesquisador contratado. Que vem de fora também, isso, né? Ele chega aqui, ele tem condições hoje de fazer pesquisa, que é algo que ele gosta, atuar no ensino, atuar na extensão.
E hoje, com a comunicação que existe através da internet, hoje sim. a condição de fazer pesquisa aqui e nos grandes centros é praticamente a mesma. Tá mesmo. É. Então o curso nosso da agronomia está bem conceituado, com certeza. Está muito bem, precisamos evoluir sempre, né? Claro. Ninguém pode dizer assim, não, está bem, vamos parar por aqui, de forma alguma. A evolução Eu é acho constante, né? Exatamente. Então foi isso aí. Assim como todos os cursos, que até 2013 eu atuava especificamente na agronomia, mas agora com essa nova função diretora, a gente tem que pensar a instituição como um todo, né? E todos os cursos têm uma importância fundamental para a região. Você foi eleito agora para o mandato 2013 a 2017. Isso. Como é que você está vendo a Universidade aqui de Pato Branco? Quantos cursos, projetos para novos? Sim. Bom, a universidade, o campus Pato Branco, ele é o segundo maior do sistema, só perde para a matriz Curitiba, que é em termos de número de professores, estudantes e administrativos. Hoje nós somos aproximadamente 284 professores, né? E 89 servidores técnicos administrativos. E mais uma equipe de 55 colaboradores terceirizados, que é o que nos ajuda no dia a dia. Quantos alunos, na média? São 3.700 estudantes hoje. É uma grande estrutura, né? Praticamente 3.000 estudantes de graduação, 150 de ensino médio integrado, que é o de agrimensura, e os outros são de pós-graduação, estricto sensu ou as especializações. Né? E a gente vê as informações, vocês têm um conceito muito bom de classificação de ensino. Como é que isso é feito? É unidade por unidade? Tem a sua nota? Sim, a avaliação ela é feita por curso. Por curso? E nós tivemos a classificação muito boa na engenharia civil, né? Que ficaram o quinto melhor do país, se não me engano, e engenharia elétrica o terceiro ou o contrário, não me recordo. Isso foi em 2012. Mas assim, tem um conceito espetacular. Isso é uma publicidade maravilhosa. Isso. O grande problema hoje que eu vejo dentro da nossa instituição, talvez seja hoje o problema mais sério e que temos enfrentado de forma muito serena, é o bolsão da reprovação. Então, como nós estávamos conversando antes, o aluno chega, às vezes ainda não muito, focado, ainda não preparado para o ensino superior, uma defasagem da parte matemática e física e sofre aqui índices de reprovações muito elevados. Nos cursos de engenharia, né? Principalmente nos cursos de engenharia. E aí há aquela formação de bolsão. E tanto nós professores quanto os estudantes, nós ainda não estamos preparados para isso. Nós não sabemos enfrentar esse problema. É isso que nós estamos tentando discutir e junto com os professores, como é que nós vamos receber um indivíduo que chega na idade adulta, no ensino superior, sem um conhecimento básico, para seguir conjunto de conhecimento básico que ele deveria trazer junto e não trouxe. Não trouxe. Mas essa é a realidade. Não adianta a gente dizer agora, o problema não é nosso. Mas o curso lá exige, né? O problema é exatamente. E não dá para sair um engenheiro sem saber meio um cálculo. Engenheiro, né? Porque senão o cara vai fazer uma ponte e a ponte vai cair. Ou vai fazer um prédio e vai desabar. Então, ou vai fazer a caldeira e a caldeira vai explodir. Então nós temos que dizer assim, não, nosso aluno, tudo bem, ele chegou aqui, não tem esse conjunto básico que era essencial que ele tivesse, então vamos ter que fazer um resgate. Então, e aí é que está a dificuldade que ainda nós não conseguimos nos encontrar entre tanto professor quanto estudante, e aí há uma crise de ensino-aprendizado que eu considero hoje grave dentro da nossa instituição. O campus Pato Branco do sistema é o pior deles, né? Não sei porquê, não temos um diagnóstico preciso do porquê que nós temos assim tão grave. Os alunos estão entrando e não estão chegando ao final, professor? Então hoje o grande problema, antigamente a dificuldade era como entrar na faculdade. Na faculdade. Hoje a dificuldade concluí-la. É concluí-la, é sair dela. Exatamente isso. Então temos colado grau para 3, 6 em turmas, algumas 3, outras 6. 10. Na verdade, é um problema nada bom. Não é bom. Não é bom, não, para a sociedade. Eu falo isso com muita... Isso desestimula eu não procuro não esconder o problema, porque quando a gente expõe o problema... Quem sabe vai surgir uma ideia boa ali para uma solução, né? Então, esse é o nosso problema mais grave dentro da nossa instituição, principalmente no campus Pato Branco.
esses bolsões, um pouco também de evasão em alguns cursos, né? O cara entra e sai, não se reconhece no curso. E agora esse vestibular, através do Enem, ficou melhor? Olha, eu acho que melhorou. E vou te dizer por que melhorou. Porque antes nós tínhamos um público muito local. Aí você pode dizer, mas isso é importante para a nossa porque região. Porque é daqui, né? É daqui. Aquela coisa. Mas agora vem gente do Brasil todo. E quando você abre as portas da tua região para pessoas que vêm com culturas diferentes, com ideias diferentes. Uma miscigenação exatamente, de ideias. Você oxigena. Então, para a região isso aí vai ser espetacular. Aquilo que às vezes vai refletir lá no futuro, né? Aquilo que a gente via como preconceito, como uma coisa negativa, hoje é visto como uma coisa positiva, né? O cara vem com outras ideias, vem com outra mentalidade, vem com uma forma de pensar. Até para a nossa região, para um desenvolvimento futuro, não é? Exatamente. Um profissional o que nós temos que fazer aqui, na região, isso, né? Eu tenho discutido junto com o pessoal aí da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Como aproveitar, o pessoal do Sebrae, que também tem essa visão aberta das coisas, né? Como fazer para manter esse pessoal aqui? As boas ideias, as boas cabeças, para que esse pessoal não saiam daqui, não vão embora. Então, eu acho que hoje tem que se investir muito em empreendedorismo, incubadoras, pré-incubadoras, já dentro da universidade, pegar essas ideias e transformar elas em projetos né? de pequenas empresas, o que a gente chama de pré-incubadas, né? E incubadas. Quando o cara sai, já tem um caminhamento. Um caminho, ou seja, ele vai fazer o seu próprio negócio, uma pequena indústria, uma pequena empresa, e vai oferecer emprego para os outros que não tiveram a oportunidade de chegar na universidade. Exatamente. Acho que esse é o caminho. Antigamente você se formava e dizia, onde é que eu vou fazer o concurso? Nós da agronomia era na Emater, né? Ou se era na pesquisa, era Embrapa. E, enfim, os outros da administração era fazer concurso no Banco do Brasil. Hoje não, hoje a ideia é fomentar o estudante para ele ser empreendedor, para abrir seu mercado de trabalho. Criar as suas próprias oportunidades. Formar sua empresa, sua indústria. Exatamente. Mas exemplo de alguns que saíram de dentro da universidade, por exemplo, o pessoal da Inobran é um caso, bem sucedido, e tem outros, né? Vários casos de sucesso que a gente viu aqui, né? Muitos filhos de agricultores que voltam para a propriedade do pai para melhorar, e não precisa ser grande propriedade. Tem um caso, por exemplo, 2 vizinhos que o menino saiu, a propriedade de 40 hectares, tem o pai, os 2 irmãos e ele que voltou, engenheiro agrônomo, empreendeu na área da fruticultura, hoje tem um faturamento bom. Espetacular. Faturando mais do que trabalhando para qualquer empresa. Né? Exatamente. E foi o que ele dizia, se é para mim sair para aqui vender, ser vendedor de algum produto, alguma revenda, nada contra isso, porque tem muitos colegas que atuam nisso. Eu vou voltar, eu vou atuar na minha propriedade. Estou em casa, né? Isso. Mais sossegado. Exatamente. Olha que interessante, né? Como é que o senhor está vendo agora para frente aqui a UTFPR? Caminho bom? Bom, nós temos uma expectativa, um projeto de expansão que é até 2018. Esse plano de expansão nós aprovamos ele dentro do Conselho de Campos e prevê a abertura, num primeiro momento, em 2016, de 3 novos cursos. 3 novos? Que é Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção e Licenciatura em Física. E aí, num segundo momento, é a semestralização dos cursos anuais que hoje existem, que é o de licenciatura em matemática, administração e contabilidade, o que vai duplicar a entrada, para isso precisa de novos professores, e a abertura de um outro curso de engenharia, que é agrimensura e cartografia. E a estrutura física comporta? Não, aí temos que investir, tem que pelo menos, no primeiro momento, 8.000 metros quadrados de área construída, que tem um investimento direto de 28 milhões, para construção. Isso direto do governo federal, obviamente. Exatamente. E os projetos já estão pré-aprovados ou é só uma ideia? Foi depositado no MEC na semana passada. Então agora é o MEC que vai dizer sim ou não. Então, nosso projeto, nós fizemos isso. Está depositado lá, foi protocolado e vamos aguardar. Agora, o próximo passo é nós articularmos com o poder político regional e
solicitarmos lá no MEC, nós queremos que isso venha para cá. Isso envolve a política partidária? Envolve política, envolve deputados, então a gente está se articulando agora, nesse momento, com o protocolo na mão, para, agora nesse recesso não, mas a partir do início do ano que vem, para que a gente, isso tem sido feito nos outros campos da Universidade Tecnológica, e já se abriram, está inclusive no jornal de ontem ou de hoje, não me lembro, são 9 cursos que abriram nos campos, 3 em Curitiba, 1 em Beltrão, Campo Mourão, Toledo, Apucarana, Guarapuava, todos na área da tecnologia e engenharia. A UTF sempre nesta linha de tecnologia. Por enquanto, sim. Não posso dizer até quando, que seja sempre assim, né? Mas por enquanto é nessa área. Fica especialista nisso, né? É o que a gente sabe fazer melhor, né? Então, como existe uma demanda enorme no Brasil por engenheiros, né? A demanda parece-me que, pelo que dizem, é 60 mil formados ano, a gente está formando 40. Então, enquanto a universidade conseguir colaborar com isso, nós vamos colaborar com isso. Como diz se um dia o poder público nos solicitar que colabore de outra forma, em outras áreas, nós estamos aí disponíveis para isso. Diz que, como diz os engenheiros aqui do programa da área, aqui do Canal 10, a engenharia é a bola da vez, né? É a profissão da vez aí. É isso aí. Está faltando profissionais, né? É o que todo mundo está colocando. E nossos profissionais, pelo menos, que estão formando aqui, estão conseguindo emprego. Estão bem encaminhados, né? Então, às vezes até tem que dar a colação de grau em gabinete, antes do momento da formatura solene, para que eles possam, então, já iniciar trabalho e ser o responsável técnico para suas atividades. Né? E a gente tem feito isso com muita tranquilidade, com muito orgulho, inclusive. Claro. Isso nos dá mais trabalho, porque praticamente toda semana, até mais uma vez, 2 por semana, tem que fazer colação em gabinete. Mas se a pessoa tem necessidade disso porque está empregada, vamos lá, vamos fazer 40 minutos ali, faz. Sim, faz e vale, né? Porque ali é oficial, né? Exatamente. Agora, falando um pouquinho da vida particular, vida político-partidária, partido mesmo, é envolvido ou não? Não, eu não sou filiado a partidos políticos. Não. Tenho minha ideologia, defendo a minha ideologia, acho que as pessoas têm que fazer isso. Acho importante a vida partidária, porque afinal é daí que saem nossos deputados, nossos senadores, nossos prefeitos, vereadores, governadores, e sem esse caminho não existe, né? Sim. Mas a minha atuação hoje ela é suprapartidária. Eu tenho que me relacionar bem com todos os partidos, eu tenho que me relacionar bem com o Poder Executivo, Legislativo local e as representações dos deputados federais. A UTF tem um grande apoio, né, desta classe política. Tem, não podemos negar, isso sem dúvida, temos tido bons respaldos, e porque também nós temos uma importância espetacular dentro do município. Nós somos hoje responsável por um movimento dentro do município de Pato Branco de 6 milhões de reais por mês, né? Destes 2 milhões e 300 mil reais líquido só da folha de pagamento de servidores, né? Considerando mais 3.700 estudantes, cada um gasta em média R$1.000, são mais 3 milhões e 700 mil reais de estudantes. Então, fora o investimento de custeio que o governo federal manda todos os anos para a nossa instituição, que é para contratar equipes terceirizadas de apoio, que são 55, que é para pagar a luz, água, telefone, fazer as reformas, fazer os investimentos. Então o nosso cálculo é que nós movimentamos, deixamos de renda dentro do município de Pato Branco 6 milhões de reais. É uma grande empresa. É uma grande e limpa, que não polui, que não gera problemas. Então o município, a prefeitura sempre nos tratou com muito respeito e consideração, isso não temos problema nenhum. Tudo que a gente precisa tem tido a abertura, né, do prefeito atual, principalmente, o Agostinho Juque, e que é uma pessoa que eu me relaciono muito bem. Mas isso é muito interessante, né? E agora temos um trabalho intenso junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, principalmente com o Parque Tecnológico. Essa foi uma grande ideia, né?
E Pato Branco já merecia uma secretaria desse porte, foi né? Foi assertivo e principalmente porque o secretário, que foi secretário da Ciência e Tecnologia do Estado, tem uma vivência da Irvise, nossa. Sim, ele tem uma vivência da região, então é uma pessoa compromissada. E a ideia agora é a gente, a partir do momento em que estiver pronto o Parque Tecnológico, o Parque Tecnológico lá em cima, é a gente iniciar os trabalhos. Já estamos abertos, inclusive para os estudantes que nos ouvem, está aberto, um edital aberto para incubadas. Aquela pessoa que tem uma ideia, então, de um... Já dali, pertinho, então já vamos para incubar no nossas local mesmo, né? No Politec, e aí depois a segunda fase é já no Parque Tecnológico. É muito interessante, né? Certamente. Então estamos bem servidos no caminho da educação, professor? Olha, eu acho que a universidade, tudo que a gente pode fazer para a região está feito. Tá? Pensando em região, hoje temos o campus Pato Branco, campus Dois Vizinhos, da UTF-PR, trabalhamos de forma muito parceira com os dois campos. São estruturas separadas. São estruturas separadas, né? Mas assim, a orientação é a mesma, né? Todo mês nós estamos juntos em reuniões onde se define os investimentos, os cursos, enfim, lá em Curitiba. E me relaciono muito bem com o Alfredo, que é o diretor de Dois Vizinhos, com o Alexandre Alfaro, que é o diretor de Beltrão, que foi professor nosso aqui. O professor Alfredo atua no nosso programa de pós-graduação. Então acho que a gente tem que pensar mais regional. Sim. Acho que essa é uma grande... Hoje se fala muito em territorialidade, pensar o território. Claro que o município tem sua importância, né? Estamos atuando dentro do município, mas pensar a região, pensar... E eu acho que o Sudoeste precisa disso, né? Nós precisamos ter mais organização suprapartidária e organização territorial para termos mais forças para barganharmos recursos para essa região. E eu acho que com o tempo isso vai estar vindo. E acho que essa é a função nossa. Por isso que eu acho importante a vida político-partidária. É fundamental, né? Mas hoje a nossa ação é suprapartidária. Precisa de alguém, de uma entidade que pense a região, pense o município fora dos domínios siglas, né? Das siglas partidárias. Então nós temos que assumir essa função. Né? Temos que assumir e tentar, na medida do possível, agregar essas forças que muitas vezes, por questões partidárias, não estão juntos. Se dissolvem, né? Se dissolvem. No meio do caminho. Então acho que essa é a função da universidade. Nós vamos atuar nesse sentido. E trabalhar assim, né? Exatamente. Que beleza. Sem evidentemente esquecermos que também somos humanos e temos nossa ideologia, forma de pensar. E a minha ideologia, eu sou muito transparente e aberto. Como eu sou um servidor público, a minha função e meu dever é servir ao público. Né? Isso é o nosso código de ética. Então eu tenho o coletivo como principal fator, principal ação. Antes do indivíduo, antes do privado, eu tenho que pensar pelo coletivo o bem-estar da população, o bem-estar do povo e o crescimento. Eu acho que é nesse viés que eu me oriento. Eu tenho certeza que a maioria dos meus colegas que atuam dentro da universidade pensam assim também. Também pensam dessa maneira. Para finalizarmos, só vamos falar da família, não falamos o nome da sua esposa aqui, depois lá. Minha esposa é Ângela. A Ângela também é professora? Sim, atua no ensino, é professora do Estado, no ensino básico, aqui no Castro Alves. Ensino básico. Isso, e meu filho é João Gabriel. O João Gabriel está com 20 anos, vai fazer 21, ele está na faculdade, ele faz filosofia na Federal do Paraná. E essa é a minha família. E meu pai é Bruno Citadin, minha mãe é Neide Zilli. Estão lá em Beltrão. Citadin, moram no interior. Vieram para cá meu pai veio em 1952, em outubro, a família do meu pai. Começando o Sudoeste. Isso. Então, na época que se transformaram em cidades, aqui os municípios. Pouco antes, vieram em outubro e aconteceu a formação do município em novembro. E a minha mãe veio em junho de 1953. Quando eles vieram do Rio Grande? Vieram de Santa Catarina, Uruçanga. Uruçanga. Meu avô paterno
trabalhou nas minas de carvão lá por 13 anos, e aí ele estava com um problema grave de saúde, ele teve que sair das minas de carvão para vir para cá. E meu avô materno, ele trabalhou pouco tempo nas minas de carvão daquela região do Uruçanga ali, Lauro Miller, né? E aí ele trabalhou também de tropeiro, né? Subia a serra para buscar queijo, enfim, mas assim atuou mais na agricultura, ambos. E aqui então foram E se conheceram aqui então, seus pais? Não, lá se conheciam, claro, quando eles vieram para cá tinham 6 anos, né? Cresceram juntos. Sim. E aí casaram cedo. Minha mãe tinha 17 anos, meu pai 18, na época se casava cedo mesmo. Ah, era assim mesmo? E então foi uma vida. E ambos, assim, a origem toda da família, são famílias de italianos que vieram, uma parte da região de Bergamo, e aí tanto Zilli quanto Nese, que é uma família, mãe do meu pai, né? Sim. Minha avó, que ainda vive, tem 92 anos, meu avô tem 91. Oh, que beleza! E então falam um dialeto diferente, falavam um dialeto diferente, que era o bergamasco. E a minha família do meu avô paterno é vêneto, tá? Então a minha avó, que vive com 92, falava um dialeto, meu avô falava outro dialeto. E são totalmente diferentes. Eu cresci, eu ouvi os dois e consigo entender os dois dialetos, tanto o bergamasco quanto o vêneto. E os dois não são línguas oficiais? Não são italiano oficial. São dialetos. A minha avó, ela aprendeu a falar o vêneto, então ela fala os dois. Fala porque ainda é viva, né? Fala. E então, o xingamento italiano, de qual desse dialeto se xinga mais? Isso aí tem de tudo, né? Mas eu acho que essa é uma história bonita, né? Sim. Dos dialetos, tu vê que eles são a 3ª geração e ainda mantinham. Antes de ir para a escola, eles não falavam português. Não, né? Então, tanto é que tem um episódio muito triste, assim, que a minha avó conta que o pai dela, Giovanni Battista Nese, ele não falava o dialeto, ele só falava o dialeto, não falava o português. Sim. E na época da ditadura do Getúlio Vargas, Estado Novo, ele proibiu qualquer tipo de dialeto. Meu Deus, que dificuldade para essa gente. E aí ele ficou preso por 1 mês. Nessa época. Mas olha, santa ignorância. E a minha avó levava comida na prisão para ele. E queria que ele aprendesse a falar dele. Então, era uma comunidade fechada, vieram da Itália e tal. Como é que vai? Os pais dele, né, do Giovanni. Sim. E aí tinha dificuldade de falar o português. Não falavam. Esse tempo aí, se voltar a história um pouquinho, acho que na Segunda Guerra Mundial ali também, acho que era proibido de falar alemão e italiano também, né? Que tinha muito disso, né? Foi nessa época. Foi nessa época, né? Isso mesmo. Que coisa, né? A ditadura do Getúlio Vargas. Agora quando a gente olha para o Getúlio Vargas foi um excelente estadista. Primeiro governadeiro, em 1932, né? Com as leis do trabalho, foi Estado Novo, né? Aí no Estado Novo, que aí foi onde ele se tornou ditador pela conjuntura na época, né? Nazismo, fascismo, ele achou que aqui também tinha que combater. Não, pior que não. Ele adotou o fascismo como um sistema de governo dele. E aí ele se desvirtuou. Aí ele volta depois, mais tarde, em 45, tem novas contribuições, com a formação da Petrobras, enfim. Sim. Eu acho que ele teve boas contribuições, exceto nesse período aí, que muito influenciado pelo sistema fascista do Ele tinha Mussolini. a tendência a apoiar a Alemanha, né? Diz a história, né? Apoiou, se não acontecesse aquele episódio ali do ele tinha uma tendência fascista, assim, tinha, nesse período do Estado Novo. Mas enfim. Deixamos para a aula de história outra hora. Chegamos ao final do programa, passou rapidinho. Muito obrigado. Outra hora vamos gravar outro aqui, que ficou bom demais. Vamos lá. Então, obrigado pela presença. Satisfação, e até uma próxima oportunidade. Muito bem. Tchau. E assim encerramos mais um Biografias Nossa Gente. Semana que vem voltamos com mais um convidado aqui no Canal 10. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Até mais.